Olhe para a nota que está agora na sua carteira. Tente dobrar. Tente amassar. Se você puxar com força, vai perceber algo estranho. Ela não se comporta como papel comum, e isso não é impressão sua. O que você chama de dinheiro, tecnicamente nem papel é. A estrutura de uma nota do real é formada por fibras de algodão prensadas sob controle extremo de pressão, umidade e densidade. Um material pensado para sobreviver a suor, atrito constante, ciclos de dobra e até uma máquina de lavar. Mas a resistência, apesar de chamar a atenção, não é o ponto crítico. O ponto crítico é o que acontece quando esse material entra numa linha industrial onde não existe margem para improviso. Se uma única variável sai do limite, pressão, alinhamento, temperatura ou viscosidade da tinta, aquela nota não é corrigida, ela não segue adiante, ela deixa de existir. E quando se fala em milhões de unidades, cada erro vira custo industrial real. Fabricar dinheiro não é um problema de impressão, é um problema de controle absoluto. Bem-vindo ao canal Hipercurioso. Vamos direto ao que importa. O processo que separa um pedaço de algodão de uma cédula com valor legal. Tudo começa muito antes da tinta tocar o papel. Na verdade, começa fora da fábrica, no algodão. Diferente do papel que você usa no dia a dia, feito de celulose e de madeira, o papel moeda brasileiro é composto majoritariamente por fibras de algodão longas e resistentes. Na prática, isso muda completamente o comportamento do material. O algodão cria uma estrutura mais flexível, mais durável e menos sensível à umidade. É por isso que uma nota molhada não se desfaz. É por isso que ela dobra sem quebrar. Mas essa flexibilidade só funciona se a densidade for precisa. Durante a formação da folha, as fibras são distribuídas em suspensão aquosa e passam por mesas de drenagem onde a água é retirada de forma controlada. A gramatura precisa ser uniforme em toda a superfície. Se uma região fica mais espessa que outra, a impressão reage de maneira diferente naquele ponto. Aqui surge a primeira sensibilidade crítica. A marca d'água não é impressa depois, ela é moldada na própria espessura do papel enquanto o material ainda está úmido. Onde a imagem aparece clara contra a luz, o papel é mais fino. Onde aparece escuro, ele é mais espesso. Se essa diferença de espessura sai do limite de tolerância, a imagem perde definição. Não existe ajuste posterior, o lote inteiro é descartado. Depois disso, o papel passa pela secagem. A temperatura precisa ser suficiente para estabilizar a estrutura, mas não alta ao ponto de enrijecer as fibras. Se o papel fica rígido demais, ele não responde bem à pressão das etapas seguintes. Se retém umidade, ele se deforma durante a impressão. Na prática, a máquina não perdoa nenhum dos dois extremos. Com o papel estabilizado, começa a primeira etapa de impressão, o fundo offset. Aqui não entram as figuras principais nem os números. O objetivo é criar uma base visual composta por padrões geométricos, linhas finíssimas e microimpressões. De longe, isso parece apenas uma cor sólida. De perto, é um emaranhado de detalhes pensados para quebrar scanners e impressoras domésticas e qualquer tentativa de reprodução fora de ambiente industrial. O problema real aqui é o registro. As duas faces da nota são impressas com alinhamento preciso. Se frente e inverso ficam deslocados mesmo por uma fração de milímetro, o quebra-cabeça óptico, aquele desenho que só se completa com traw-luz, não se encaixa. Para a engenharia de segurança, esse desalinhamento é um sinal direto de falha estrutural. Aquela folha não segue adiante. Depois do offset, vem a etapa que dá identidade física ao dinheiro, a calcografia. Diferente da impressão plana, a calcografia utiliza chapas gravadas em baixo relevo. A tinta preenche esses sulcos e o papel é pressionado contra a chapa com força distribuída em dezenas de toneladas ao longo do cilindro. É pressão suficiente para deformar permanentemente a superfície do papel. O relevo que você sente ao passar o dedo sobre certos elementos da nota não é decorativo. Ele é o resultado de uma deformação plástica controlada. A tinta fica parcialmente sobre a superfície, criando textura. Aqui a tolerância é mínima. Se a pressão fica abaixo do valor correto, o relevo não se forma. A nota perde uma de suas principais barreiras de verificação tátil. Se a pressão passa ao limite, o papel sofre estresse estrutural. Microfissuras aparecem, a durabilidade cai. A temperatura também importa. Se estiver fora do padrão, a tinta não se fixa corretamente. O relevo se degrada com o uso. Aquela nota não sobrevive ao tempo em circulação.
Sem esse relevo, o dinheiro perde função, não só para quem enxerga, mas para sistemas de validação e para pessoas com deficiência visual. Uma falha aqui transforma uma nota legítima em um objeto sem valor legal. Se esse nível de detalhe te fez olhar diferente para algo tão comum, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo sistemas onde o erro simplesmente não passa. Seguindo o fluxo da produção, o real deixa de ser apenas engenharia física e entra no território da ótica e da química. Algumas notas possuem tintas que mudam de cor conforme o ângulo de visão. Não é efeito visual genérico, são formulações com partículas microscópicas que interferem na luz de maneira controlada. O problema técnico não está na tinta em si, mas na cura. Se a temperatura e umidade do ambiente não estiverem dentro do limite, essas partículas não se organizam corretamente. O efeito de mudança de cor falha. Para o sistema de validação, uma nota que não apresenta esse comportamento é classificada como falsa, mesmo que tenha sido impressa na linha oficial. O controle aqui é contínuo, não existe correção posterior. Outro elemento crítico é o fio de segurança. Quando você olha a nota contra a luz, vê uma faixa escura com o valor impresso. Esse fio não é colado nem inserido depois, ele é incorporado à massa do papel durante a formação. É como tentar colocar um fio dentro de uma fatia de pão enquanto ela ainda é massa, sem deixar marcas externas. Se a tensão desse fio varia durante o processo, o papel enruga, a estrutura perde uniformidade, o lote inteiro é rejeitado, não por estética, mas porque o comportamento mecânico do papel muda. E quando algo é rejeitado aqui, não vai para o lixo comum. Todo descarte é contabilizado, cada fragmento de papel moeda é pesado, registrado e destruído sob supervisão. Se uma folha desaparece, a linha para. A engenharia aqui não é só mecânica, é logística e controle. Antes da circulação, vem o corte final. Parece simples, mas é uma das etapas mais sensíveis. As notas do real têm tamanhos diferentes por um motivo técnico. Isso dificulta a reutilização química de notas de baixo valor para a impressão de valores maiores. O corte precisa ser preciso. Se a guilhotina oscilar além do limite, as bordas não coincidem com os elementos de segurança das margens. Na prática, isso significa que a nota pode não ser reconhecida corretamente por sensores de caixas eletrônicos, causando falhas operacionais em larga escala. No fim do processo, cada nota passa por inspeção óptica. Câmeras comparam cor, registro, presença de elementos e integridade do relevo, com um padrão digital. Não existe julgamento humano nessa etapa. Ou está dentro do limite, ou não segue adiante. O que chega ao seu bolso parece simples, cotidiano, quase banal, mas antes disso passou por um ambiente onde o erro não é absorvido, ele é eliminado. O valor do dinheiro não vem apenas de quem o emite, vem da confiança de que aquela combinação específica de fibras, pressão, química e controle não pode ser replicada fora daquele sistema. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal. Aqui a gente observa sistemas que só funcionam porque não aceitam desvios. Na próxima vez que você segurar uma nota, passe o dedo pelo relevo. Aquilo não é detalhe gráfico, é o registro físico de um processo industrial que funciona porque não aceita desvios. Onde a maioria vê apenas papel, agora você vê engenharia mantendo tudo dentro do limite, o tempo todo.